fazer. Mas enfim, André, fala um pouco mais sobre essa questão, inclusive, de humanização lá no seu condomínio. Você dá, porque a gente trouxe esse assunto novamente, falando, a gente trouxe esse assunto aqui para o nosso podcast, porque o nosso podcast anterior foi sobre compliance. E a gente viu que tem alguns síndicos que já tá treinando seus colaboradores, tá reunindo, tá buscando conhecimento, entendeu? E distribuindo esse conhecimento entre eles. E eu acho que isso é de uma humanização gigantesca, entendeu? Eu fiquei assim até abismado quando eu participei de um desses cursos, entendeu? Eu fiquei assim, falei, cara, isso é muito bacana. E aí, lá no seu condomínio, você treina os colaboradores, você monta um processo e a gente define aqui, a gente vai seguir. Complementando o que o pessoal falou antes de entrar na tua pergunta, não tem como ser síndico e não trabalhar com inclusão. Claro. Você tem que pegar universos diferentes, em diversas estruturas, no seu caso profissional, e tentar manter ali para que a boa convivência ocorra e que o respeito às normas e às leis sejam seguidas. Situação de melhorias em relação ao recurso humano. Qualquer instituição, ou órgão, ou empresa, o seu maior patrimônio e bem se chama ser humano. Não adianta a gente ter a mais bela estrutura, porque ela só foi construída porque existiu um mentor, um executor por trás daquilo ali. Quando a gente fala em condomínio, a gente está falando de um seio familiar. Embora tenhamos várias unidades, você está aí com experiência bem maior que eu, Doane, mas eu acho que irá concordar. Nós vivemos são várias famílias dentro de uma comunidade, no curto espaço, né? O nosso condomínio tem 18.500 metros quadrados de área, e o que a gente tenta fazer é conscientizar todos aqueles moradores, que aqueles colaboradores que trabalham no condomínio, ele faz parte da nossa família. Muitas vezes um colaborador conhece as pessoas que entram e que saem, que o síndico não dá conta, né? Ele sabe quando o morador está viajando, se o alarme do carro foi acionado. Então, quando a gente iniciou a gestão no residencial Canto Sabiá, a primeira coisa que eu solicitei para a nossa empresa terceirizada foi dar um curso de reciclagem para todos os nossos colaboradores. Nós fizemos em 3 etapas. Nas 3 etapas eu participei, mostrei para eles que a gente éramos um organismo, né, onde eu subdividi o condomínio em setores, né? Nós temos a seção de limpeza, nós temos a seção de zeladoria, nós temos a seção administrativa, nós temos a seção de portaria e nós temos a seção administrativa. Tudo isso somado forma um organismo que trabalha em prol desses lares que está dentro dessa área de 18.500 metros quadrados. Se eu, como síndico, cometer um erro, o morador ele se chateia tão facilmente que muitas vezes ele desconta em um dos colaboradores. Se um dos colaboradores também executa as suas tarefas de forma equivocada, o morador se chateia com ele e acha que o síndico é responsável por aquilo, né? Então, assim, se a gente não dedicar tempo, primeiro em treinamento, e o treinamento foi exaustivo durante 18 meses no residencial Canto Sabiá com essa equipe. Lógico, tem hora que você precisa mudar alguém, a qual não acompanha a realidade da nova gestão, mas essa situação de substituição de funcionário é uma coisa normal, desde que não seja exagerada, para que você consiga alcançar o objetivo. Uma outra situação de fazer esses treinamentos e qualificação é buscar a valorização desse profissional. Em condomínio, como a gente trabalha, nenhum condomínio gosta de ter taxa condominial alta. E nenhum gosta que ela reajuste anualmente. Isso aí eu acho que em todo condomínio que se passa, as pessoas muitos têm dificuldade, né? Alguns dos condôminos têm dificuldade em entender que a taxa de condomínio, de forma inevitável, ela tem que ser reajustada anualmente, porque o custo para manter aumenta, né? E principalmente quando você tem vários funcionários. Quando você tem condomínio que tem um quadro pequeno, isso aí consegue ser abstraído por uma outra situação. Então, no nosso condomínio, nós fizemos treinamento desse pessoal. Depois que nós fizemos o treinamento desse recurso humano e a capacitação deles, mostramos o sistema, o que ele pode fazer, mostramos o protocolo.
Aí sim a gente começou a fazer uma outra parte que não é menos importante, que é o reconhecimento dele. Você é importante para mim. Então passamos a comemorar o Dia do Trabalho, com recurso do condomínio, não buscamos com os nossos fornecedores, conversamos com o conselho, conseguimos pegar R$1.500, R$2.000 e presentear e fazer almoço e fazer café da manhã, conseguimos, vamos fazer. Uma outra coisa muito importante se chama estrutura para que você dê ao funcionário no horário do descanso, né? Infelizmente, muitas construtoras faz o prédio, mas ele esquece que vai ter funcionário naquele prédio. O nosso residencial, ele foi construído no ano de 2014, mas a construtora não deixou uma copa para os funcionários. Então, a primeira administração de 2014 a 2016 teve que providenciar uma copa. Então, assim, cada gestor que passou anteriormente fez a sua parte. A minha parte foi melhorar o que já existia, né? Então, colocar armários dignos para que os trabalhadores possam guardar os seus pertences com segurança, né? Fazer a valorização deles em dar dias de folga, né? Eu acho que o trabalhador ele gosta muito de receber folga. Então, quando a gente tem ali uma folga mensal aos domingos, olha, nesse mês a equipe foi ótima, o condomínio está tão bom, folga o sábado e o domingo. Então, quando você traz esse recurso humano para o teu lado, e ele vai começar a olhar e falar assim, cara, eu já trabalhei em diversos lugares, mas eu nunca fui tratado dessa forma. Isso faz com que ele se torne um aliado teu. Ele não é mais só um empregado, não é só mais um terceirizado. Ele começa a enxergar aquele ambiente, né, do residencial Canto Sabiá, que tem 18.500 metros, como a casa dele. E aí eles começaram a entender que eles estão interligados. Então, assim, é algo muito bacana que a gente instituiu lá, é justamente isso. Olha, porteiro, tu ligou a lâmpada da piscina, a lâmpada do estacionamento à noite. Você enxergou que tem uma lâmpada queimada? Relata na sua ocorrência, porque o zelador no dia seguinte vai ler e não tem a necessidade do morador fazer uma ocorrência. Então, assim, a gente diminuímos em 95% o número de ocorrências por tratar da estrutura. E isso está tudo correlacionado à valorização desses profissionais que trabalham.